Voltando então para falarmos sobre gestão de carreira no serviço social, programa aqui ao vivo e que depois estaremos distribuindo tanto como áudio em forma de podcast, como também aqui o vídeo do YouTube que será compartilhado, ok? E seguimos então falando da importância da gestão ou de estratégia de carreira para o assistente social. Pessoal, as vagas vão continuar aparecendo cada vez mais, tá? Já falamos sobre isso em outros áudios aqui. O contexto, por mais contraditório que pareça, né, por toda essa crise, a questão social se amplia e ampliam-se as possibilidades de inserção profissional, tanto para concursos como também em instituições privadas e também no terceiro setor, aquelas que se mantiverem, dado aí a sua capacidade de gestão, que não tem uma dependência tão grande de contatos ou de financiamentos internacionais, o que tem afetado muito as organizações. Pessoal, acabei aqui de postar uma vaga, este áudio está sendo gravado na noite do dia 5 de maio, acabei de postar uma vaga do GEAP Saúde de São Paulo e tem uma vaga bem interessante aqui para assistentes sociais e o salário atrativo acima de 5 mil reais. E aí, a partir dessa vaga aqui, podemos destacar algumas questões bem importantes, tá? Se abrirmos aqui a página e o link, que eu vou deixar inclusive aqui junto do vídeo, para aqueles que tiverem interesse de acessar, e entrarmos aqui no cadastro, vocês verão que existem aqui os pré-requisitos, aqueles normais, superior completo em serviço social, registro no CRES, e tantas outras questões que são básicas, que acabam se repetindo em vagas. Tem a descrição das atividades aqui, então é bem interessante observar isso. A atuação junto à equipe multidisciplinar, realização aqui de visitas domiciliares, elaboração de relatórios e pareceres técnicos pertinentes à área, que entra laudos, pareceres sociais, tudo aquilo que quem está se preparando para o mercado com certeza já está se qualificando. Aqui fala também capacidade de planejamento, entra a questão dos projetos sociais também, que é muito importante, capacidade aqui de desenvolver pesquisa também, que é outro elemento fundamental para aqueles que estão preparando-se aí, estão gerindo sua carreira. E aí eu gostaria de destacar agora, pessoal, alguns elementos fundamentais que aqueles que vão participar não só dessa seleção, tá, mas de outras seleções, que muitas vezes não têm conhecimento do que está sendo avaliado ali, principalmente quando envolve vagas como esta, principalmente quando envolve vagas no setor privado, onde os salários são maiores, tá? Então a concorrência também é maior. E aí é fundamental que você tenha esse entendimento, essa compreensão, porque muitas vezes o candidato vai para uma seleção como essa sem saber destes outros requisitos que estão sendo avaliados e que muitas vezes não são comunicados. Isso é uma questão, então, que não tem necessidade de ser comunicada, porque no olhar da instituição isso é básico, tá? E é básico mesmo em outras áreas, pessoal. Como eu já falei, eu também tenho formação na área da administração, então lá isso aqui é algo dado, tá? Da mesma forma que para assistente social tem de ter a compreensão do que é questão social, para um administrador, por exemplo, tem de ter a compreensão das competências necessárias para desenvolver seu trabalho junto a instituições privadas. Só que muitas vezes no serviço social, durante o curso de graduação ou especializações, isso não é trabalhado, tá? Não é informado. E aí o candidato vai lá com todo o intuito de vir a ser aprovado, com todo o desejo de fazer parte daquela instituição, de compor o quadro daquela instituição enquanto assistentes sociais, não é selecionado e depois fica questionando o que faltou, tá? Eu vou listar aqui rapidamente competências que, pessoal, são avaliadas em toda e qualquer seleção. Se você, a partir de agora, vai participar de processos seletivos, qual é a minha orientação? Antes de ir, que você faça uma autoanálise dessas competências, identifique aquelas que você já tem, já desenvolve e já identifique aquelas que precisam ser aprimoradas.
e essas que precisam ser aprimoradas é para ontem, tá? Pessoal, e não é só falar, por exemplo, uma delas é autonomia, tá? Eu tenho autonomia, eu sou um profissional autônomo, tá? No sentido mesmo de resolver questões, de se colocar, de buscar soluções. Muito importante, dizer que e expressar no comportamento que de fato tem essa competência desenvolvida é um longo caminho, tá? E muitas vezes ninguém vai perguntar isso para você. Vão realizar ou alguma dinâmica em grupo, ou uma entrevista individual, vão propor situações e vão analisar se essas competências aparecem. Ok? Por isso que é importante desenvolvê-las. E por isso, novamente, que estratégia de carreira é algo que você tem que dar atenção na sua formação ou pós-formação para o ingresso neste mercado aí tão concorrido que é o contexto contemporâneo no qual o assistente social se insere. Vou listar rapidamente algumas, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia do que vocês estão sendo avaliados, além daquelas competências que são atribuições que já se espera de um assistente social. Vamos lá. Vou listar só algumas aqui, então. Uma delas, comunicação, capacidade de comunicar-se com o outro, tá? Capacidade pessoal de escuta, isso poucos têm. Muitos falam, mas a escuta falta. E isso é muito, muito fácil de identificar, por exemplo, numa interação ou numa atividade em grupo. Autoconhecimento. É fundamental o profissional ter uma compreensão de si mesmo, tá? Dos seus limites, possibilidades e poder expressar isso no momento de seleção, por exemplo. Capacidade de resolução de problemas. Com certeza essa é uma competência que é muito avaliada e que isso fica explícito muitas vezes numa atitude mais ativa ou passiva daquele que está, então, se candidatando à vaga. Vou listar outras rapidamente. A autonomia, que eu já falei antes, a capacidade de você ter essa capacidade de fazer acontecer, de buscar, resolver. Adaptabilidade e flexibilidade, isso é outra competência muito, muito avaliada. Aprendizagem acelerada, pessoal, isso é avaliado muito na seleção. O teu processo cognitivo e a capacidade de se colocar numa postura de aprendizagem. Criatividade, e criatividade não é só o novo, tá? É saber lidar com situações que talvez até aquele momento não eram comuns para ti. Pensamento dinâmico e complexo. Ética, isso é muito, muito considerado. Cuidado, pessoal, nesses processos seletivos. Capacidade de flexibilidade, de iniciativa, de liderança, tá? Liderança, então, é hoje no cenário contemporâneo, principalmente em instituições privadas, isso é muito avaliado. Conhecimento em informática, o conhecimento digital, então, é básico, tá? Se não tem, pessoal, pés no chão, nem vai, te qualifica, tá? O que tem sido muito cobrado também, junto com a informática, é no mínimo mais um idioma. Se for uma instituição privada, então isso é básico, tá? Terceiro setor, muitas também já têm cobrado esse idioma, porque muitas instituições do terceiro setor têm parcerias com instituições fora do Brasil. E assistente social também tem esse papel, muitas vezes, na captação de recursos, de estar interagindo com estes outros públicos ou até buscando novas captações ou parcerias para aquela organização fora aqui do Brasil. Por isso que é avaliado essa capacidade, essa competência, ou esse conhecimento do profissional por mais de um idioma. Motivação, não me vai para uma seleção, pessoal, cabisbaixo, esperando, achando já que não vai dar. Se acha que não vai dar, não vai, tá, pessoal? Isso é muito avaliado. Chegou, tu está sendo avaliado, essa tua motivação, porque é dela que você também vai estar compartilhando com outros profissionais daquela instituição e é um atributo essencial, principalmente aí em instituições privadas. Planejamento estratégico, quem não conhece, não viu, é o momento de exercitar e apreender este conhecimento. Proatividade é aquele profissional que busca, que atua, que se coloca, que dinamiza e faz
consolida ali o que para nós é muito importante, o papel e a identidade do serviço social naquele grupo interdisciplinar onde vai estar realizando o seu trabalho. Capacidade de relacionamento pessoal, aí vem empatia, volta novamente a comunicação, capacidade de escuta, capacidade de diálogo, fundamental neste momento, e aí eu já relaciono com outra competência, que todo áudio, eu repito, pessoal, e tem poucos profissionais que desenvolvem, e aqueles que desenvolvem estão anos-luz na frente do outro. Experiência própria de administrador, pessoal, selecionando profissionais, grupos onde haviam assistentes sociais, tá? Inteligência emocional, capacidade de eu entender o que são emoções, de eu gerir essas emoções em mim e eu saber aplicá-la ou desenvolvê-las ou fazer uso delas na relação do meu trabalho. Capacidade de entender as emoções no outro, como o outro processa essas emoções e de intervir também nessa questão da emoção do outro na relação comigo para a minha interação naquele contexto que eu estou. Inteligência emocional. Fundamental, pessoal. Mas o que tem a ver isso com o serviço social? Novamente, tá? Tem as atribuições da nossa área, isso você será avaliado, e tem as atribuições profissionais que se esperam de perfis para ocupar cargos, e aí eu estou falando de cargos que têm um reconhecimento e uma valorização, e eu destaco principalmente a questão salarial, tá, pessoal? Então, eu estou falando de cargos onde vocês de fato serão analisados e de fato serão colocados à prova, tá? Até para ver se de fato aquelas competências estão desenvolvidas. Fecho sumariamente aqui este momento falando da postura empreendedora. Veja bem, não é ser empreendedor, é ter a postura empreendedora, que é o quê? Eu identifico a demanda, eu tenho competências ou materiais para dar conta daquela demanda e eu já me coloco para a resolução dela numa atitude então proativa, numa perspectiva flexível no sentido do ir, vir, acolher e reconstruir em cima daquilo, e eu me coloco sempre no papel de quase que gestor junto da organização para a otimização do meu trabalho. Agora, claro, tem várias críticas a essas competências, nós trabalhamos, e nosso papel é, em identificar essas críticas, trabalhar na garantia dos direitos também do trabalhador, e nós somos trabalhadores, só que ao mesmo tempo, pessoal, no momento que vocês estão participando de um processo seletivo, seja esse que eu destaquei de São Paulo, seja tantos outros, essas competências são avaliadas, tá? Eu não vou detalhar elas todas aqui, isso fica para próximos áudios. É possível fazer um áudio para cada uma dessas competências, mas é importante que vocês tenham ciência que essas e tantas outras estão sendo avaliadas na sua seleção. Talvez, até por isso, caso vocês identifiquem que faltam estes elementos, vocês não tenham sido selecionados para aquele ou aquele outro cargo que vocês tinham interesse e objetivo, ok? Pessoal, sugestão, tá? Comecem já a exercitar estes elementos. Não é eu saber o que é, isso é só um detalhe, é o conhecimento, tá? Eu tenho que ter capacidade de ser hábil nisso, em cada uma das competências, e eu tenho que ter atitude, eu tenho que colocar em prática, no meu comportamento, essas competências. Essas competências, atreladas aos conhecimentos específicos da área, aí sim eu estou em condições de almejar vagas e cargos que são oferecidos e que têm grandes possibilidades de inserção e de diferencial e ingresso enquanto assistente social para fazer acontecer nesses espaços de atuação profissional. Estou falando de uma vaga séria, estou falando de um processo seletivo sério, tá, pessoal? A gente sabe que tem algumas questões aí, mas estou numa perspectiva ética e por já ter participado na seleção de profissionais em várias instituições, sei que muitas delas são sérias, são éticas,
E esta listagem aqui que eu acabei de falar, principalmente essas são competências que vocês estão, estarão e continuarão sendo cada vez mais avaliados nos processos seletivos que se colocarem. Ok? Fechamos aqui então mais um momento falando de gestão de carreira. Quem quiser conhecer mais, quem quiser aprofundar mais, visita lá o site www.fabriciotavares.com.br, dá uma olhada lá no link Gestão de Carreira e Formação Continuada e olha lá, Estratégia de Carreira em Tempos de Crise. É um dos programas que nós temos para desenvolver essas competências para o seu destaque no cenário profissional contemporâneo. Abraço a todos e todas, sucesso nos processos seletivos que vocês estarão participando daqui para frente. Preparem-se, pessoal, planejem, qualifiquem-se e participem sempre acreditando que é possível e só será possível, claro, se eu estou preparado. A preparação é desde já e é contínua. Abração a todos e todas e até o próximo vídeo, áudio e momento aqui ao vivo no qual trocamos e falamos muito sobre carreira no serviço social.